Olá, seja bem-vindo. Texto O Nascimento da Sombra, do livro O Efeito Sombra. O nascimento de nossa sombra ocorreu quando éramos pequenos, antes que o pensamento lógico fosse desenvolvido o suficiente para filtrar as mensagens que recebíamos de nossos pais, dos que cuidavam de nós e do mundo. Mesmo com os que melhor cuidaram de nós, inevitavelmente sentíamos vergonha de demonstrar algumas de nossas qualidades. Recebemos a mensagem de que algo estava errado conosco, ou que éramos ruins de alguma maneira. Quando crianças, talvez nos tenham dito que éramos ruidosos demais. Em vez de abrandarmos o tom de voz, sabendo que haveria outro momento para sermos ruidosos, nosso ego frágil e incompleto talvez tenha interpretado que nossa expressão pessoal estava errada e deveria ser oculta dos outros. Ou talvez fomos chamados de egoístas porque pegamos mais biscoitos do que deveríamos. Em vez de entendermos que os biscoitos deveriam ser divididos, interpretamos que nosso egoísmo era ruim e deveria ser destruído. Ou nos empolgamos e gritamos uma resposta, ainda nos primeiros anos de escola, e subitamente todas as crianças nos encararam aos risos. Em vez de rir com eles, nos sentimos imbecis e decidimos que nunca mais deveríamos correr esse risco. Essas mensagens negativas ficaram tão enraizadas no subconsciente como um vírus de computador, alterando a percepção de nós mesmos e fazendo com que fechássemos esses aspectos de nossa personalidade, considerados inaceitáveis por nós ou pelos outros. Cada vez que um de nossos comportamentos foi recebido com uma crítica ou uma punição insensata, inconscientemente nos separamos do self autêntico e verdadeiro. E, uma vez que esses filtros negativos estavam firmemente no lugar, nós nos separamos do prazer, da paixão e do nosso coração eternamente amoroso. Para assegurar a sobrevivência emocional, iniciamos uma tentativa de encobrir o verdadeiro self, de modo a nos tornarmos a versão que julgávamos aceitável, o self participativo. A cada rejeição, criamos uma separação interna cada vez maior, erguendo muros invisíveis cada vez mais altos, para proteger o coração sensível. Dia a dia, experiência a experiência, sem saber, construímos uma fortaleza invisível, que se tornou nosso falso self. Essa fortaleza de expressão limitada obscureceu nossa essência, escondendo vulnerabilidades, sensibilidades e, frequentemente, a habilidade de conhecer e enxergar a verdade sobre quem somos. Antes que nosso self maleável endurecesse, tornando-se um ideal de ego mais rígido, tivemos a liberdade de expressar todos os aspectos de nossa humanidade. Tivemos múltiplas reações emocionais a cada acontecimento de nossa vida, sem o peso da vergonha e do julgamento. Tivemos acesso a todas as partes de nós mesmos. Essa liberdade significa poder ser qualquer coisa que quiséssemos, a qualquer momento. Não havia restrições internas que nos impedissem de sair do papel perseguido de objeto de atenção, ou do papel de meia-irmã malvada e invejosa. Antes de aprendermos a julgar uma qualidade melhor que a outra, tínhamos acesso irrestrito ao leque inteiro de expressões que residiam em nós. Podíamos lidar com elegância, graça, coragem, criatividade, honestidade, integridade, positividade, poder, brilho, ganância, frugalidade, preguiça, arrogância e incompetência, com a mesma facilidade com que trocávamos de roupa. A vida era uma brincadeira quando dávamos permissão de existência a todas as partes de nós mesmos. Cada dia era uma oportunidade para a completa expressão pessoal. E, melhor de tudo, se não gostássemos do jeito com que nossa história se desenrolava, tudo o que tínhamos a fazer era entrar em nosso quarto, amarrar uma capa ao redor dos ombros, apresentar um personagem diferente e voi lá. Podíamos reescrever um roteiro e criar um novo final, ou até outra história.
Podíamos transformar o drama em comédia, ou um épico tedioso em uma aventura fabulosa. Havia incontáveis possibilidades, e estávamos curiosos para examinar todas. No entanto, uma vez que a sombra nasceu, a expressão pessoal se tornou sufocada e mais séria. Aprendemos com nossos pais, professores, amigos e a sociedade que para ganhar amor e aceitação precisávamos aderir a certos roteiros pré-escritos. À medida que frequentamos a escola, fomos expostos publicamente e interagimos com um círculo maior de pessoas, observando que determinados traços comportamentais foram condenados, criticados ou negados ao amor e à aceitação, enquanto outros foram idolatrados e cobertos de atenção. A partir daí, nos distanciamos de qualquer parte de nós que não se encaixasse aos padrões da sociedade ou aos ideais de nosso próprio ego. Cada vez mais rejeitávamos mais aspectos de nós mesmos, por todo tipo de motivos. Alguns por parecerem ousados demais, outros porque eram tolos demais. Tentamos descobrir maneiras de nos livrar dos aspectos indesejados, até que um dia nos distraímos, a ponto de esquecer que existiam. Com cada um nos transmitindo mensagens diferentes sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo, tornou-se mais seguro ouvir as vozes da autoridade em vez de confiar em nossa natureza autêntica. Logo nos vimos com um limitado conjunto de emoções. Nossa expressão pessoal estava sufocada. As possibilidades intermináveis que um dia estiveram à nossa frente se resumiam a apenas algumas. Aprendemos a abafar a vida e, de fato, ficamos confortáveis ao fazê-lo. Acabamos nos identificando com o personagem interno que acreditávamos ser mais aceitável àqueles ao nosso redor. E há a possibilidade de ainda estarmos interpretando alguma versão daquele papel hoje em dia. Podemos fazer pequenas mudanças aqui e ali, mas quando nos lançamos um olhar sincero, talvez vejamos que nunca nos reinventamos completamente. É provável que sejamos como a maioria das pessoas. Nos arrumamos um pouquinho, colocamos um remendo em uma parte da vida que não está dando certo e criamos uma versão ligeiramente nova de quem já fomos. Até as roupas que vestimos, as comidas que comemos, os tipos de entretenimentos que buscamos e até chegarmos aos 30 anos, a maior parte das opções já foi pré-determinada em uma ou mais áreas da vida. Mesmo as coisas sobre as quais fantasiamos são repetitivas e monótonas. À medida que nos tornamos mais presentes e alertas, começamos a ver quanto somos robóticos e encurralados nas personalidades que criamos. E podemos escolher tomar medidas proativas para lidar com as sombras que estão nos prendendo e tentar nos libertar. Não se iluda, se não lidarmos com essas sombras, elas lidarão conosco. Surgirão nos relacionamentos e vão nos separar de quem amamos. Nos manterão presos a um emprego ou estilo de vida que ultrapassamos há anos. Ou nos conduzirão aos vícios que minam o sucesso e a felicidade. Elas nos cegarão, impedindo-nos de ver os sinais de alerta de um relacionamento abusivo ou um mau negócio profissional. E nos manterão em perpétuo estado de negação para assim fracassarmos na ajuda àqueles que amamos, quando mais precisam de nós, ao depararem com seus próprios demônios. Cada um de nós construiu uma identidade com base no ego, na qual nos designamos um papel aceitável que cabe reprimindo toda a nossa expressão pessoal. Em vez de sermos quem realmente somos, nós nos tornamos uma caracterização da pessoa que achamos que deveríamos ser. Ao longo do tempo, nossa percepção pessoal, sufocada, se torna um terreno fértil, perfeito para que as sombras se enraizem. Mesmo que esse papel tenha sido criado para compensar alguma inadequação que acreditávamos existir interiormente,
ou como estratégia que atendesse às expectativas de nossos pais, daqueles que cuidavam de nós ou de amigos. Se relutamos em encontrar o papel do ego, excluímos todos os outros papéis que poderíamos, de fato, desfrutar. Acabamos criando uma vida carente de profundidade, aventura, significado e sabor. Conforme passamos a levar os papéis designados excessivamente a sério, eles ficam lacrados na estrutura de nosso ego. Raramente desviamos da identidade que criamos, porque caímos em um estado ilusório de negação e começamos a acreditar que somos aquela identidade. Olhando para a própria vida, a maioria de nós pode reconhecer as limitações e a repetição dos papéis que interpretamos. É claro que é muito mais fácil identificar os papéis que amigos e familiares estão interpretando que os nossos. Podemos reconhecer a mártir que se oferecerá para a associação de pais e professores, assumindo mais que sua carga justa de trabalho, e depois vai reclamar disso. Ou o vizinho encantador que finge ser um super pai enquanto secretamente trai a esposa. Sabemos quem gosta de interpretar o papel da fofoqueira asquerosa, que sabe os podres de todo mundo e sempre procura uma chance de compartilhar. Temos familiaridade com a rainha do drama mais próxima, que está sempre sendo a vítima, de uma forma ou de outra, por ter dado uma batidinha com o carro ou porque o marido não trouxe dinheiro suficiente para casa o mês passado. É fácil identificar o eterno otimista, que é sempre a estrela da festa, ou aquela que ninguém tira para dançar e sempre fica sentada nos cantos. O inacreditável é que mesmo que o papel que designemos a nós mesmos seja tedioso, infeliz, repetitivo ou desagradável, nós nos agarramos a ele ao longo da vida, o tempo todo racionalizando os motivos por não conseguirmos ser mais do que somos, ou não possuirmos mais do que temos. Sem saber, fomos nós que nos escalamos para interpretar alguma versão desse personagem, ano após ano. E raramente, se é que ocorre, nos permitimos a aventura de um papel que não seja familiar, ou de nível de expressão pessoal que ainda não conhecemos. Se funcionarmos dentro do mito de que devemos silenciar, eliminar, trancafiar e esconder todas as qualidades que nos tornam interessantes e singulares, renunciamos ao direito de experimentar a paixão e a paz. A busca pela vida perfeita, o papel perfeito, a personalidade perfeita, sempre nos deixará frustrados, mesmo obtendo o que queremos, pela simples razão de sermos muito mais que um punhado de qualidades que se encaixam caprichosamente ao ideal do ego. No processo de tentar expressar apenas esses aspectos que acreditamos garantir a aceitação pelos outros, abafamos alguns de nossos traços mais valiosos e interessantes e nos sentenciamos a uma vida de repetição do mesmo drama, como o mesmo roteiro batido. Nessa busca pela segurança e pelo previsível, o leque de expressão pessoal encolhe, e com ele encolhem as nossas opções. Quem e o que seremos amanhã é geralmente uma variação de quem fomos ontem, porque só podemos acessar os recursos de comportamentos do self que receberam consentimento para serem vistos. Ao vedar a escuridão, receamos a espreita dentro de nós, porque tememos a destruição que isso pode causar, além de abafarmos outros aspectos que anseiam a expressão, como a competência, a força, o sucesso, o lado sexy, engraçado e brilhante. Essa é a causa principal do tédio que frequentemente sentimos em várias áreas da nossa vida. Enquanto cortamos alguns aspectos do relacionamento com nossa personalidade, negamos-nos o acesso ao estímulo, a empolgação, a paixão e a criatividade. Um dos aspectos mais empolgantes de ser humano é o fato de haver, literalmente, centenas de partes inspiradoras,
úteis e poderosas que estão adormecidas, ansiando para sair da sombra e ser integradas ao todo do Self. Há uma imensa variedade de sentimentos maravilhosos, esperando por uma oportunidade de se deslocarem no corpo, trazendo-nos novas sensações e novos níveis de felicidade, alegria e prazer. Realmente, não podemos desfrutar da vastidão de quem somos, porque esquecemos quem somos além das fronteiras, das barreiras restritivas internas que impusemos ao nosso mundo emocional. Para voltarmos a nos inspirar em qualquer área da vida, só precisamos olhar e ver qual dos aspectos ou personagens sombrios saíram do ângulo de visão. Encontrar maneiras seguras e apropriadas para que eles possam se expressar e convidá-los de volta ao palco. Precisamos nos desafiar e aceitar todas as facetas de nossa humanidade. De outro modo, os personagens que foram expulsos do palco, agora reprimidos, se tornarão os orquestradores silenciosos de nossa vida secreta. Somente na presença do Self inteiro e sem censura é que podemos compreender e apreciar inteiramente a nossa totalidade e singularidade. Precisamos encontrar um bom uso para o personagem diário ou continuaremos em guerra conosco. Gostou do vídeo? Acha que pode ajudar alguém? Então compartilha. Deixa seu joinha, assim o YouTube divulgará o vídeo para mais pessoas. Gratidão e até o próximo vídeo.